11 horas agora, voltamos ao vivo, aqui do estúdio da TV Globo em São Paulo. Quero agradecer muito a sua companhia, a sua presença. E estamos de volta com o último debate entre os dois candidatos que disputam o comando do governo do estado de São Paulo. Votação que acontece agora no próximo domingo. Novamente, nós voltamos aqui nesse terceiro bloco com perguntas de tema livre. Como o candidato Fernando Haddad abriu o primeiro bloco de tema livre, agora quem começa é o candidato Tarcísio de Freitas. Ambos terão 15 minutos que podem usar como bem quiserem. Candidato Tarcísio, por favor, tema livre e a sua pergunta. Eu só queria retomar um tema do bloco passado, essa conta 1,5 bilhão por ano. Não é assim, Haddad. Quem entende de modelagem sabe que sempre tem uma concentração dos investimentos nos primeiros anos. Eles são os mais importantes. E no final das contas, quando você faz o investimento, você passa a administrar o investimento. Então, o final do período de concessão é aquele período onde você tem manutenção, operação. Mas o investimento mesmo se concentra nos 7, 8 primeiros anos. Vamos dar o exemplo da Dutra. Todo investimento da Dutra vai acontecer nos 7 primeiros anos do contrato. Ou seja, ali é que está a carga dos 15 bilhões de reais que vão ser investidos. Isso vai fazer muita diferença. Mas vamos lá. Uma das grandes falhas do PT, na minha opinião, é a mistura de ideologia com aritmética. E isso foi a causa, por exemplo, do fracasso de todas as concessões que o PT fez aí há um tempo atrás. As concessões todas deram errado. E a grande questão que eu me coloco é o seguinte: com quem o PT vai governar? Até agora, a gente não tem nenhum cheiro, nada a respeito, por exemplo, da equipe do candidato Lula. A gente não sabe quem vai ser, por exemplo, o ministro da Economia ou da Fazenda. E a gente não sabe quem vai estar ao lado dele. E eu queria saber, Haddad, qual vai ser o perfil do seu secretariado? Quem você vai trazer para o seu lado? Por exemplo, Gilmar Tato vai ser o seu secretário de Transportes? É a pergunta que eu lhe faço. Olha, Tarcísio, eu tenho visto você nomeando o secretário antes de se eleger. Você é bem-vindo a São Paulo, você mudou há 6 meses, fez um contrato de aluguel com seu cunhado, já foi acusado pelo seu vice de nunca ter vivido em São José dos Campos, é público e notório isso, ele disse isso numa entrevista. Eu não nomeio o secretário antes de ganhar a eleição, porque eu acho isso um desrespeito com o eleitor. Acho um desrespeito muito grande com o eleitor. Ele é que vai dar o seu veredito final de quem deve governar o estado de São Paulo. Se você, que é recém-chegado aqui e tem ideias abstratas sobre a Sabesp, sobre câmera nos uniformes que você quer tirar, você quer vender o nosso patrimônio. Nosso principal patrimônio você quer vender. Você quer tirar a câmera do policial. Você quer desobrigar a vacinação. Você não quer controlar a frequência escolar. Eu fico me perguntando que tipo de secretário você vai ter? Qual é o tipo de secretário que vai concordar com uma agenda dessa? Eu posso te garantir que nenhum dos meus secretários vai concordar com esses absurdos que você está propondo aqui. Eu vou contratar gente séria e eu vou te dar só um dado. Você sabe o que é grau de investimento, Tarcísio? Grau de investimento é quando uma prefeitura, um estado ou um país atinge o ápice da boa gestão financeira. O ápice. E a Prefeitura de São Paulo, na minha gestão, conseguiu exatamente grau de investimento de uma agência de risco. O que eu posso te dizer é que o ministro da Economia do Lula não será o Guedes. Por uma razão. Eu não conheci ninguém mais cruel com os pobres do que o Guedes. Nenhum real de reajuste do salário mínimo acima da inflação. Está estudando agora desvincular. E não adianta você mentir que é matéria da Folha, não é o Fernando Haddad inventando fake news. Matéria da Folha dizendo que vazou um estudo do Ministério da Economia de desvinculação do salário mínimo e da aposentadoria da inflação. Você sabe quem vai pagar a conta? É você. São os milhões, dezenas de milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo e que não viram a cor do reajuste e que não estão conseguindo fazer um mercado, porque a inflação de alimentos foi muito superior à inflação oficial. Então, eu diria que você deveria ter um pouco de mais de parcimônia em atacar os outros, pessoas que você nem conhece, e ter um pouco de humildade em relação ao soberano de uma eleição democrática, que é o eleitor, que nem sempre vocês respeitam. Eu fico vendo vocês até agora
afrontando a urna eletrônica, afrontando as eleições, fazendo pirraça com a Igreja Católica, fazendo balbúrdia com Roberto Jefferson, tentando, sabe, causar uma confusão no país para questionar o resultado eleitoral. Nem sei se você vai aceitar o resultado eleitoral, sendo que você vai ser votado na mesma urna eletrônica que o Bolsonaro. Então, eu acho que você deveria ter um pouco mais de calma. Eu ganhei um prêmio internacional da principal ONG de Nova York de mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Você conhece o transporte da madrugada, que foi feito por mim? Você conhece o bilhete único que eu criei, que eu ajudei a criar na gestão da Marta? E que foi criado por essa pessoa que você citou? Você é a favor do bilhete único metropolitano que eu estou propondo como um avanço em relação às políticas públicas que nós próprios implementamos em São Paulo? Quem fez o bilhete único, o bilhete mensal, o ônibus noturno, os corredores de ônibus, foi o PT. Foram as pessoas que você está tentando agredir e que estão propondo agora fazer o bilhete único metropolitano. Eu queria saber se você é a favor, porque uma pessoa que mora numa cidade e trabalha na outra, chega a gastar R$30 por dia de transporte. E você não tem uma única proposta para essa pessoa. Qual é a sua proposta para essa pessoa? Já que você está tocando na questão do transporte, qual é a sua proposta? Você já tem secretário? O que ele pensa da vida? Você é a favor do bilhete único? Haddad, vamos lá. Eu sou a favor do bilhete único que foi criado para os ônibus na gestão da Marta e que depois foi expandido para metrô e CPTM na gestão do Serra. E, aliás, naquela época, eles já queriam expandir o bilhete único para a MTU. Ou seja, essa proposta de expansão do bilhete único para a região metropolitana, ela é antiga. E não foi para frente porque, na época, o Alckmin, que é candidato a vice do Lula hoje, não topou. Não topou. E nós vamos fazer, nós vamos implementar. Já sabemos, inclusive, quanto é que custa, né? Qual é o valor do subsídio que a gente vai ter que dar para implantar o bilhete único metropolitano. Eu fico vendo assim, você vai vender o principal patrimônio de São Paulo. Que ideia antiquada. Imagina se a gente não tivesse feito a privatização das teles ou a concessão dos aeroportos. Que tipo de prestação de serviço nós teríamos? E aí fica claro o confronto de ideias, fica claro os caminhos diferentes para atingir o objetivo. O caminho da livre iniciativa, o caminho do investimento privado, o caminho da autonomia do orçamento público versus o caminho do Estado. Na questão Sabesp, por exemplo, o que a gente quer? Aumentar a eficiência da empresa. Fazer com que a gente faça mais investimento e mais rápido, que a gente faça mais ligações, mais coleta, tratamento de esgoto, mais rede interceptora, coletora, estações de tratamento de esgoto, para diminuir a mancha do Tietê e do Pinheiros, que não é uma questão de estética, é uma questão de necessidade, porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer com a falta de água lá na frente. Eu quero água chegando na torneira, água de qualidade. Eu quero diminuir a perda técnica, a perda de água nas tubulações. Eu quero investir em sensorização, investir em reuso. E a iniciativa privada pode trazer uma avalanche de investimento. Então, é um bom caminho. Agora, esse caminho só vai ser adotado se a gente tiver, no final das contas, a redução de tarifa. Porque a gente vai olhar o usuário. Eu quero água na torneira e água barata. Água de qualidade e água barata. É assim que a gente vai trabalhar. Mas isso mostra uma coisa, isso é revelador. Porque as ideias ficaram velhas. Eu tenho dito muito que se o Lula tivesse sido um bom presidente da República lá atrás, hoje já seria ruim ele voltar, porque as ideias ficaram velhas, ultrapassadas. O mundo mudou muito nesses últimos anos, mas não houve, a parte do PT, a reinvenção, o meia-culpa, a formação de lideranças. O tempo passou e a turma ficou para trás, ficou ultrapassado. Na época que ele foi presidente, com o vento soprando a favor, com todo o vento soprando a favor, com boom de commodities, nenhuma mudança estrutural foi feita. Não se aprovou o marco do saneamento, autonomia do Banco Central, lei da liberdade econômica, reforma da Previdência, reforma trabalhista, nada. Nada. Ou seja, nos condenaram ao subdesenvolvimento, nos condenaram à pobreza, deixamos de aproveitar uma oportunidade. E agora, com todo o vento soprando contra, e você falou do Paulo Guedes, nós aprovamos uma série de reformas estruturais.
Nós fizemos a privatização da Eletrobras, que além de botar dinheiro em caixa, e foi a segunda maior operação financeira de 2022, ajudou a reduzir a tarifa de energia, porque teve competência no modelo e o dinheiro da prorrogação dos contratos de concessão de geração de energia está entrando na conta de desenvolvimento energético, vai baixar a conta do consumidor, o consumidor vai pagar mais barato. Isso é competência, o resto é conversa, isso é resultado, soubemos fazer. E aí o Brasil hoje está gerando emprego, 16,7 milhões de postos de trabalho. 16,7 milhões num momento de crise, num momento onde o mundo está encolhendo e o Brasil crescendo, gerando emprego, gerando oportunidade, criando empresa. Nunca se abriu tanta empresa no Brasil. Graças à lei da liberdade econômica, graças às reformas que foram feitas. O Brasil esse ano vai crescer 3,1%, 3,2%. Estamos dando o salto. E uma coisa interessante, com a inflação baixando. E sabe o que aconteceu? Houve formação de líderes. O secretário da Pesca, Jorge Seife, virou senador da República. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, virou senadora da República. Damares Alves, a ministra dos Direitos Humanos, senadora da República. Rogério Marinho, o cara que acabou as obras do São Francisco, senador da República. Então, lideranças nasceram. E a gente vê um partido que está preso há 40 anos na mesma pessoa. E quando a gente vai pegar quem fez parte, quem foram as lideranças nesses últimos anos, a gente vai ver lá, Zé Disseu, preso, Bacari, preso, Palocci, preso, o próprio candidato a presidente, preso. Essa é a diferença. Essa é a diferença de uma linha que foi bem sucedida contra uma linha que foi mal sucedida. É por isso que eu acredito, Haddad, na linha do progresso, na linha da prosperidade, na linha da livre iniciativa, na linha do trabalho, na linha do capital privado, na linha que vai gerar emprego e renda para as pessoas. Só vou fazer um parênteses aqui, não quero falar disso, porque a gente está aqui para tratar de propostas e não para fazer esse tipo de coisas contra pessoas que não estão aqui para se defender. Mas você também escolheu Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, você fez as suas escolhas. Vamos com calma aí, você está falando com uma pessoa que tem história e é honrada. Queria dizer para você que velha é a ideia do meu adversário. Se você procurar essa semana uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, você vai verificar que houve a reestatização de 226 companhias de fornecimento de água no mundo. Porque o mundo moderno concluiu que essa ideia é uma ideia que deu errado. Você lembra, você vai lembrar, quando te prometeram a privatização da energia elétrica, com o mesmo papo do meu adversário, mesmo papo, vai abaixar a tarifa. Você sabe quanto que você paga de energia elétrica. Verifique quanto custa a tarifa de energia elétrica no Brasil comparativamente ao resto do mundo. Compare. Compare de quanto custa a tarifa pública de outros serviços públicos privatizados, qualquer outro. Você vai ver que o Brasil está perto do 100º lugar, do mais barato para o mais caro. Nós estamos muito mal do ponto de vista de tarifas de serviço público, privatizações mal feitas, como é o caso das que estão sendo feitas no Brasil. Água é um bem essencial. Se vender essa Sabesp, como quer meu adversário, não adianta ele dizer, não, porque ele não vai estar nem aqui para responder. Está falando de um contrato de 20, 30 anos. A tarifa vai subir, porque o empresário está atrás de lucro. Está atrás de lucro. E você pode buscar eficiência fazendo parceria com o setor privado, em determinados pontos, sem ter que vender o controle acionário da companhia, que é o que ele prometeu. Agora, veja você. Você leu o programa do meu adversário? Nenhuma dessas propostas que ele falou aqui está no programa. Ele está dizendo que é a favor do bilhete único metropolitano. Não está no programa dele. É a favor do reajuste do salário mínimo paulista? Não está no programa dele. Baixar zerar o ICMS da carne? Não está no programa dele. E não está no programa eleitoral da televisão. Não foi por horário eleitoral. Não está no programa registrado no TRE. Como ele não conhece o nosso Estado, ele vai se apropriando do que dá. E não é assim que se disputa uma eleição. A gente tem que ter mais transparência. Eu não estou aqui defendendo a ideia dos outros, eu estou defendendo a ideia de 500 técnicos que durante 1 ano e meio se dedicou a São Paulo.
a visitar mais de 200 cidades, a visitar todas virtualmente. E você não conhece o Estado, Tarcísio. É por isso que você vai pegando as coisas no ar. Então, quando eu falo, tirando o bilhete único metropolitano, como a ideia que está no meu plano de governo, e dos contratos já assinados, que vão ser concluídos, de metrô, CPTM, o que é novo no teu programa na área de transporte? Novo, teu? O que é tua contribuição para São Paulo? Bilhete único metropolitano é uma ideia nossa. Os contratos assinados são licitações feitas de obras ainda não concluídas. Todo mundo vai concluir as obras, quer concluir as obras. O que é novo, teu? O que é teu no teu programa para a área de transporte? Vamos lá, Haddad. Primeira coisa, vamos aproveitar, por exemplo, o potencial ferroviário do estado de São Paulo. São Paulo é um estado que cresceu na margem das linhas dos trens e morreu na margem das... A São Paulo Industrial, a São Paulo Agrícola nasceu na margem das linhas dos trens, as cidades cresceram nas margens das linhas dos trens, mas essas linhas dos trens morreram. E a gente tem muito potencial ferroviário que pode ser resgatado via prorrogação das concessões e via autorizações. A primeira autorização de São Paulo vai nascer agora, graças à mudança do marco regulatório que nós fizemos, que vai ser a autorização de Lençóis Paulista para Pederneiras. Nós vamos ter a logística de celulose de Lençóis Paulista até o Porto de Santos completamente ferroviária. Então, essa é uma medida super importante. Você está falando do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. Nós vamos fazer, e nós vamos tirar do papel, sabe por quê? Porque a gente sabe. Essa é a diferença. Eu sei tirar do papel o projeto, tirei vários. Fiz mais de uma centena de leilões de concessão, todos bem-sucedidos. Trouxemos mais de 100 bi de capital estrangeiro. E nós vamos fazer o trem Intercidades. Sabe por que ele vai sair? Por que ele está fácil de sair? Porque a gente já fez a preparação, nós já fizemos a prorrogação da Malha Paulista, nós já liberamos faixa de domínio para diminuir o investimento, nós já fizemos a prorrogação da linha da MRS, nós vamos tirar do papel. Nós vamos começar a projetizar a ligação São Paulo-São José dos Campos. E nós já preparamos também, porque fizemos a prorrogação da MRS, estamos liberando faixa de domínio. Nós vamos fazer a ligação São Paulo-Sorocaba e a ligação São Paulo-Santos, aproveitando a linha do funicular que está hoje abandonada e que tem potencial para fazer o transporte de passageiros da Baixada Santista. A gente vai fazer o projeto de uma nova descida da Serra, uma nova descida para a Baixada Santista a partir de Suzano, que é super importante. Nós vamos estudar, por exemplo, como eliminar as restrições de fluxo, aproveitando os contratos de concessão de rodovias existentes, por exemplo, contrato da Raposo. Porque a concessão termina em Cotia, não chega a São Paulo, e a gente pode fazer um mergulhão e acabar com uma restrição grande, jogando o trânsito direto na marginal. Então, tem muita coisa que a gente está estudando na área de transporte, na área da mobilidade, que vai fazer a diferença. Não preciso falar que a gente vai fazer com que as obras da linha 2 do metrô, de Vila Prudente para Penha, de Penha até Bosque Mar em Guarulhos, que elas vão sair do papel, que a gente vai levar o trem para atender o bairro do Pimentas em Guarulhos, que a gente vai levar o metrô da linha 4 da Vila Sônia até Tabuão, que a gente vai terminar a linha 6 até Brasilândia, que a gente vai terminar a linha 15 até Cidade Tiradentes, que a gente vai terminar a malfadada obra da linha 17. Ou seja, a gente vai investir muito no transporte metroferroviário, que é super importante. O bilhete único, não só a gente está estruturando, como a gente já fez até as contas, a gente sabe o valor do subsídio, estamos estudando mais coisas, que a gente está esperando por responsabilidade, ver se cabe na conta, para colocar para a sociedade. Então, a gente tem um projeto muito interessante para a cidade de São Paulo. E para o estado de São Paulo, para as pessoas, um plano que tem, no final das contas, um braço social grande, um braço que vai cuidar das pessoas, do morador em situação de rua, das pessoas que estão na fila para atendimento médico. Por exemplo, nós nos comprometemos na construção de um novo hospital em Itapetininga. Outro dia eu vi você em Campinas e você disse, nós vamos construir aqui 3 hospitais dia, mas a gente tem que fazer um hospital no circuito das águas, porque as pessoas de lá vão para Campinas. E aí você tem um problema de restrição, você tem um problema de compressão de demanda. Ou seja, fora isso, nós temos que fazer outro ambulatório médico especialidades e fazer um investimento no HC da Unicamp. Nós temos que terminar um investimento no HC de Ribeirão Preto. Nós temos que botar dinheiro no Hospital de Esperança em Presidente Prudente para que as pessoas possam lá ter um atendimento de qualidade e não precisar ir para Jaú ou ir para Barretos
para fazer quimioterapia. Mas eu queria conversar com você sobre Cracolândia. E como é que você pretende acabar com a Cracolândia? E por que, como prefeito, você não conseguiu? Tarcísio, você não colocou um centavo no estado de São Paulo. Você está falando de uma quantidade enorme de obras que você decorou, mas que você não fez. Eu sei que você está dedicado a decorar nome de cidade, nome de obra. Você é uma pessoa disciplinada para decorar. Mas acontece que você não conhece as coisas que você está falando e você não fez. Você teve 3 anos e meio para fazer. Você sabe quantos quilômetros de asfalto você fez nos 3 primeiros anos do seu governo no Sudeste inteiro? 1, 2, 3, 10 metros de asfalto. No Sudeste inteiro, Tarcísio. Estou falando de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E você conclui 4 anos de mandato com 18 quilômetros de asfalto. Você não botou um centavo do BNDES nas obras que você citou de trilhos. Trilhos aqui em São Paulo ficaram a Deus dará. Nós investimos, nós emprestávamos para o Estado de São Paulo recursos subsidiados de empréstimo do Tesouro a juros muito baixos, a perder de vista o pagamento para São Paulo tocar as obras de trilho. Parou tudo. Não vem dinheiro para São Paulo, que é o estado que mais arrecada da federação. Isso são dados do Tribunal de Contas. Daqui a pouco vai falar de novo que é fake news. Dados do Tribunal de Contas da União, relatórios do Tribunal de Contas. É público, basta verificar. Não tem investimento em São Paulo do governo federal. Você estava falando da transposição. Nosso governo fez mais de 80% da obra da transposição. O governo Temer fez mais 7%. Vocês concluíram a última milha ali e estão tentando se apropriar de uma obra que vocês jamais imaginariam fazer. Você fala da economia brasileira, nós deixamos 350 bilhões de dólares em caixa, nós somos credores internacionais. Até hoje, o Brasil está vivendo das reservas cambiais e do pré-sal que foi descoberto. Por falar em pré-sal, São Paulo tem uma grande oportunidade. São Paulo quintuplicou a produção de petróleo no nosso litoral pela descoberta do pré-sal. É uma fonte importante de investimento. Nós podemos usar isso para educação e tecnologia. Nós podemos reindustrializar o Estado com o apoio das nossas universidades estaduais, que estão mantidas pelo Tesouro Municipal e que não estão sendo destruídas, como as universidades federais. A comparação é grande. As estaduais USP, Unesp e Unicamp estão preservadas por um decreto da época do Quércia, que é respeitado até hoje. Vejam o que o governo federal está fazendo com as universidades federais, destruindo. O Hospital São Paulo, patrimônio de São Paulo, sendo destruído pelo governo federal. Se não fosse o governo estadual, o Hospital São Paulo, um dos maiores do país, estaria fechado hoje. O curso de medicina está afetado pela falta de investimento. E você vem falando disso. Você disse que não vai fazer o Hospital de Franca, prometido pelo atual governo. Nós precisamos fazer o Hospital de Franca. A Santa Casa não dá conta da demanda. Então nós temos que ir para o concreto. Não basta desfiar a roseira de centenas de obras que nem estudo tem, às vezes nem projeto executivo tem. Tem que falar o caso concreto do que não foi feito durante esses 4 anos. Sobre Cracolândia, para te dizer, eu fiz um programa que foi descontinuado pelo Dória, que reduziu em 2/3 o consumo de droga na região. Se você der um Google, 2 em 3 beneficiários do programa do Haddad reduziram o consumo de droga. Foi esse programa que foi descontinuado. Você vai estar na internet disponível um estudo de uma agência internacional que veio para o Brasil. Um programa que foi inspirado nas melhores práticas do mundo, Lisboa, Amsterdã e Vancouver, e aprovado por professores da Columbia University, neurologistas especializados em redução de dano. Qual que é o seu projeto para a Cracolândia? Que, aliás, se espalhou pelo Brasil inteiro, sem que o governo federal fizesse nada a respeito. Bom, nós vamos trabalhar com a Cracolândia, primeiro aliando várias políticas públicas. A política de saúde. A gente vai ampliar a quantidade de centros de referência de álcool e drogas para poder acolher essas pessoas e encaminhar para as comunidades terapêuticas. Vamos tratar o dependente químico e dar para ele uma porta de saída. Uma porta que é a porta do emprego, a porta da requalificação.
Vamos empregar essas pessoas, inclusive, em ações ambientais, ou seja, mudando o ambiente, dando emprego, dando trabalho e renda para que essas pessoas possam se recuperar. A segunda política é de assistência social, uma assistência social onde a gente vai identificar a raiz do problema, construir um plano de desenvolvimento individual e fazer com que essas pessoas possam ser reabilitadas para o mercado de trabalho. A terceira política é a da segurança, para impedir o livre fluxo de drogas no centro da cidade. A quarta política, no final das contas, é a revitalização do centro, porque você não recupera uma Cracolândia sem revitalizar o centro, sem recuperar o centro da cidade. Então, a revitalização do centro, e vai ser um projeto em parceria com a prefeitura, vai ser fundamental para acabar, para afastar a Cracolândia. Então, a Aliança de Políticas Públicas vai promover essa recuperação da Cracolândia. Você falou tanto em Google, se a gente procurar no Google, a gente vai ver lá Bolsa Crack. Bolsa Crack foi o que resultou o seu programa de combate à Cracolândia. No final das contas, você acabou dando um dinheiro que incentivou as pessoas a consumir mais drogas. E talvez por isso você tenha fracassado na questão do enfrentamento da Cracolândia, que não percebeu a complexidade de aliar várias políticas públicas, entre elas a de habitação, porque ninguém está indo para a rua para consumir droga, as pessoas estão consumindo droga porque estão na rua. E se você não tiver uma política de habitação consistente, você não vai resolver o problema. E como é que você vai ter uma política de habitação consistente se você prometeu 55 mil casas, entregou 11, se você descontinuou 16 mil que estavam em andamento? Outra coisa, os 350 bi de reservas cambiais foram construídos, não a partir de superáveis, mas a partir de endividamento. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente resolve dispor de reservas. Nós temos aí no campo da infraestrutura, o que o PT nos deixou de legado foi um cemitério de obras paralisadas, 14 mil obras do PAC inacabadas. Metade delas nós concluímos no último período. Mas seria uma injustiça eu dizer que o PT é ruim de obra. O PT é bom de obra, afinal de contas, terminou o Porto de Mariel, só que ele fica em Cuba. Não fez o metrô de Belo Horizonte, mas fez o metrô de Caracas. Então, vocês são bons de obras, só não fizeram obras aqui. Fizeram obras para os companheiros ditadores da Venezuela, de Cuba. Se a gente pegar os modelos que foram feitos, 163 Mato Grosso, fracasso. Galeão, fracasso. Via Bahia, 116, 324, fracasso. 100% de fracasso. Sabe por quê? Mistura de ideologia com aritmética. Tarcísio, quem não entende de aritmética é você, e para mim é surpresa, porque você se diz engenheiro. Isso dá para entender muita coisa da tua passagem pelo Ministério da Infraestrutura. Você está falando que nós acumulamos reserva nos endividando. A dívida pública brasileira caiu à metade. A dívida interna brasileira caiu à metade no mesmo período que a gente acumulou 350 bilhões de dólares de reserva. Você está redondamente enganado. Como é que você me fala uma coisa dessa aqui? É mentira. Não tem como chamar de outro nome. É mentira o que você está falando. Eu estou falando que tem um estudo que a Folha de São Paulo publicou. 2 em 3 beneficiários do programa do Haddad reduziram. Eu estou dizendo que a pessoa que entrou numa frente de trabalho, ela passou a ver a vida de outra maneira, ela se reconciliou com a família, ela se dedicou mais ao trabalho e menos à droga, ela foi se recuperando. É uma política de redução de dano internacionalmente reconhecida. E você vem com essa coisa que foi até objeto de inquérito. Foi até objeto de inquérito que foi arquivado, com uma mentira dessa. Sabe, fazendo pouco caso das pessoas que se recuperaram. Você conhece o único beneficiário do programa Braços Abertos? Um único. Você teve a decência de procurar um único beneficiário e perguntar para ele se a vida dele mudou para melhor ou não? Não pode chegar na casa dos outros dessa maneira. Chega na casa dos outros falando mal de tudo que foi feito aqui. São Paulo não presta, está tudo errado. São Paulo não... O metrô de São Paulo foi feito com financiamento federal, o metrô da Bahia foi feito com financiamento federal. Os aeroportos, toda a expansão aeroportuária brasileira foi feito com recurso federal. Tarcísio, um pouco mais de respeito pela nossa terra. Você está chegando agora. Você já está nomeando secretário, você acusa todo mundo. Por favor. Bom, Haddad, eu não estou nomeando secretário, primeira coisa.
Eu disse que o meu secretariado vai ser técnico, eu disse que tem pessoas técnicas muito competentes que estão trabalhando no meu time de governo. Então, não nomeei secretário nenhum. Segundo, eu não estou desrespeitando a terra, porque São Paulo é uma terra maravilhosa, é uma terra de gente que trabalha, que arregaça a manga, que faz a diferença. O que eu estou criticando é gestões que passaram por aqui, porque no final das contas a gente podia estar muito melhor. Você foi prefeito, teve a oportunidade de resolver Cracolândia, não conseguiu. Não conseguiu. Essa é a verdade. E agora você está querendo de novo. O Ricardo Nunes que conseguiu, né? O Dória que conseguiu, que são seus apoiadores. Tenha certa paz, faz 6 anos que eu deixei a prefeitura. O que vocês fizeram pela Cracolândia? Você teve compaixão por alguém de São Paulo? Veio aqui estender a mão para alguém? Você veio aqui para ser governador. E se não for eleito, vai voltar para casa. Porque não tem raízes aqui. Por favor, vamos ser justos com a verdade. Você tem um apart hotel alugado por 6 meses. Ganhou, fica, não ganhou, vai embora. É isso já deu na televisão. Você precisa ter mais respeito e sim, você nomeou secretários. Isso também está na imprensa, não é fake news. Candidatos, muito obrigado. Cada um dos senhores falou por 15 minutos sobre os mais variados temas. Nós vamos, portanto, aqui encerrando o nosso terceiro bloco. E daqui a pouco voltaremos com mais debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Temas determinados. Os candidatos vão escolher no telão o tema sobre o qual eles farão pergunta para o seu adversário. Continue aqui com a gente. É a Globo nas eleições. Esse debate é feito para você, para que você pense, reflita, escolha qual dos 2 candidatos você quer que governe o estado de São Paulo pelos próximos 4 anos. A gente volta já. É a Globo nas eleições.